Às vezes é bom não ter ninguém, porque assim ninguém te machuca, ninguém te engana, ninguém te ilude e ninguém vai embora. Frase bem interessante, não é mesmo? É engraçado imaginar que nós, seres que foram moldados para viver em uma sociedade, estamos cada vez mais inclinados a negar essa normalidade para vivermos sozinhos e isolados nesse mundo. Existem inúmeros motivos pelos quais alguém pode pensar assim. E se você acabou se identificando com essa frase, sabe muito bem do que eu tô falando. Antes de mais nada, deixe-me apresentar a obra em questão. Kobayashi-san Chino Maid Dragon, ou Miss Kobayashi's Dragon Maid, é um anime de 2017 produzido pelos estúdios Kyoto Animation, obra original de Koukyo Shinja. E essa ideia é explorada não só com seus personagens, mas através da sua história em si. Tudo começa em um dia normal, em uma cidade normal, em um apartamento normal, com uma pessoa que é a personificação de toda essa normalidade, chamada Kobayashi. Kobayashi é uma mulher de cabelos vermelhos, olhos avelã que são ressaltados pelos seus óculos e que sempre apresenta uma feição tranquila, onde toda essa tranquilidade é refletida em sua aparência no geral, já que ela é bem relaxada e descuidada nesse quesito. Após levantar da cama com uma leve ressaca e se vestir para o trabalho, digamos que o destino acabou preparando algumas surpresas na vida dela, já que ao abrir a porta do seu apartamento, acaba dando de cara com um enorme dragão esverdeado, que não só se apresenta para ela, mas usa sua magia para se transformar em uma fofa menina loira de olhos vermelhos. Sem muitas opções, e por achar que isso não passa de um simples sonho, Kobayashi acaba convidando essa misteriosa menina para dentro do apartamento, pois a mesma alega que elas já se conheceram antes e que foi a própria Kobayashi que a convidou para sua casa. Inicialmente, ela não consegue lembrar disso, mas depois de juntar algumas pistas, enfim consegue montar esse quebra-cabeça na sua cabeça. Resumindo, no dia anterior, ela saiu estressada do trabalho, resolveu encher a cara no bar, acabou se perdendo ao voltar para casa e foi parar nas montanhas. Encontrou um dragão machucado no meio da floresta. Ajudou esse dragão e a chamou para beber ainda mais. Ficaram ainda mais bêbadas e se tornaram amigas, ao ponto da Kobayashi convidá-la para ficar na sua casa e ser sua maid pessoal, já que ela tem um certo fascínio por maids. Sim, um dia no mínimo diferente. E essa misteriosa menina na sua frente é essa tal dragão que acabou conhecendo no dia anterior, que se chama Touro. Touro é uma das dragões mais poderosas que existe, forte o suficiente para causar o Armagedon na Terra, o que de certa forma contrasta com a sua versão humana, já que nessa forma ela se mostra ser uma fofa menina de cabelos loiros, olhos avermelhados e com um belo sorriso de aquecer o coração. Após esse fatídico encontro das duas no dia anterior, suas vidas mudaram para sempre. No caso da Touro, ela decidiu deixar essa vida destrutiva para trás e aceitar ser a maid da Kobayashi, já que ela está completamente apaixonada por ela. E no caso da Kobayashi, agora que tem uma menina dragão que a ama e que mora na sua casa, sabe que a normalidade da sua vida até então foi praticamente jogada pela janela e precisa aprender a lidar com esse assunto que sempre procurou evitar em sua vida. E agora, depois que expliquei basicamente a trama da história, toda a premissa do anime e a sua principal mensagem já foram apresentadas de uma maneira bem sutil. Quer ver como? Você provavelmente já deve ter ouvido que relacionamentos, confiança e até amor são assuntos bem complicados. Mas ninguém te explica do porquê eles são tão complicados para início de conversa. Já que, se pararmos para pensar, não é difícil confiar em algo ou amar alguém. Mas o problema é justamente quando esse sentimento puro e sincero é destruído em nossos corações. E enfim aprendemos o quão doloroso isso pode ser, podendo abrir feridas em nossos corações que serão dificilmente curadas. Todo mundo passa por isso na vida, e parte das pessoas faz o que é considerado normal, que é aprender com os erros, levantar a cabeça e tentar de novo. Porém, para outras pessoas, essa destruição é algo tão doloroso e traumatizante
que elas acabam se isolando de tudo e de todos, preferindo viver sozinhas do que se arriscar a se machucar mais uma vez. E o interessante, e que é muito bem explorado no anime, é que esse tal isolamento pode acontecer de diferentes formas, seja fisicamente se trancando da sociedade, ou até mesmo isolando os sentimentos dentro do coração. Isso é trabalhado, de uma maneira ou de outra, em todos os personagens da obra. Mas vamos focar na Kobayashi em si. Apesar de ter olhos de peixe morto, que são, de certa forma, aterrorizantes, ela é uma pessoa incrível, inteligente, bondosa, carinhosa e muito confiável. Seja com os colegas do trabalho, ou até mesmo com Takia, que é seu amigo de bebedeira. E mesmo com todas essas características, ela vive da mesma maneira que a encontramos no começo do anime. Completamente sozinha. Pouco é revelado do passado da Kobayashi, e até mesmo de como era sua vida antes da Toru aparecer. Mas em vários momentos, mostra que ela é uma dessas pessoas que já se machucou no passado e que está com medo de tentar mais uma vez. Seja o fato de só ser sincera quando está completamente bêbada, se mostrasse uma pessoa bem sábia sobre a vida, e essa sabedoria geralmente vem com a dor, dar sinais que teve uma infância bem solitária, e assim por diante. Mas o interessante é que apesar de ter se machucado, ela não se isolou fisicamente da sociedade, pois continua interagindo com as pessoas e até fez um bom amigo, e sim isolou os seus sentimentos, já que mantém todas essas pessoas em uma distância segura, ou seja, perto para conversar e interagir, mas nunca nada além disso. Isso é explorado mais a fundo no 8º episódio, quando o Toru percebe isso na Kobayashi, fica triste e questiona do porquê ela não demonstra nenhum tipo de carinho por ela. E Kobayashi enfim revela que... Toru, eu não tô acostumada a ser desejada. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Eu nem sei o que fazer. Normalmente acho relações humanas confusas. Às vezes até me distancio dos outros. Eu tive amigos, mas nunca amigos próximos. E é essa a principal mensagem por trás da obra. Não é mostrar todo o esforço da Toru em conquistar o coração da Kobayashi, mas na verdade é mostrar a Kobayashi superando esse medo de se machucar mais uma vez e se permitindo receber todo o amor e carinho das pessoas à sua volta. Isso que é realmente complicado em um relacionamento. Não é amar o próximo, e sim permitir que o próximo ame você. Existem inúmeros motivos e razões do porquê amo tanto esse anime, e poderia listar cada um deles aqui, mas faço as palavras do Fafnir, um dos dragões da obra e exemplo de alguém que acabou se isolando fisicamente do mundo, as minhas. As pessoas ou são acertos ou erros. Dá para identificar os erros rapidamente, mas leva tempo para saber se você encontrou um acerto. E gastar muito tempo com cada pessoa é incômodo. Eu sei que não é fácil, mas tente se levantar, respire fundo e dê o primeiro passo para curar as feridas abertas no seu coração. E quando fizer isso, basta olhar para o lado, pois garanto que vai ver um acerto esperando por você.